Olá, me chamo Iris Maria Silva, sou estudante do curso de História pela Faculdade Uninter, Centro Universitário Internacional, do Polo de Redenção Pará. Meu RU é 2784141. Nesse podcast, nós iremos falar sobre as memórias da inflação. Sejam todos bem-vindos. O objetivo desse podcast é explorar e compartilhar as experiências das pessoas durante a hiperinflação dos anos de 1980 no Brasil. Gravamos este episódio para dar voz àqueles que viveram esse período desafiador e para entender como eles lidaram com as dificuldades do dia a dia. Vamos falar sobre as experiências das pessoas da nossa localidade durante a hiperinflação. Realizamos essa entrevista de história oral com o professor Ivan França Nunes, que viveu intensamente aquele período. Ele nos contará suas vivências e estratégias para enfrentar a hiperinflação descontrolada. Nos anos de 1980, o Brasil passou por uma crise econômica severa, marcada pela hiperinflação. Esse fenômeno resultou em um aumento constante e descontrolado dos preços, afetando profundamente a vida de todos. As causas da hiperinflação incluíram políticas econômicas inconsistentes, aumentando a dívida pública e uma série de choques externos. As consequências foram drásticas e o poder de compra das pessoas diminuiu rapidamente. E a necessidade econômica e instabilidade criavam um ambiente de incertezas e medos. Para entender melhor esse período, é essencial ouvir a história de pessoas comuns que viveram os desafios, como é o caso do nosso amigo aqui e colega de trabalho, professor Ivan França Nunes. Através da história oral, podemos captar essas memórias e dar visibilidade a essas narrativas. O processo de fazer história oral envolve identificar, contatar e entrevistar pessoas que viveram a hiperinflação, registrando suas lembranças e de maneira mais detalhada e sensível. O nosso colaborador, o professor Ivan França Nunes, que gentilmente aceitou compartilhar um pouco da sua história conosco. Ele viveu aquele período e vai nos dar aqui um breve relato de como enfrentou a hiperinflação com muita resiliência e criatividade, encontrando maneiras inovadoras de lidar com os desafios. Olá, professor Ivan. Boa tarde. Naquela época, nos anos 80, eu vivia na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará, da qual Redenção pertencia. Depois, em 82, houve a emancipação política de Redenção. Então, naquela época, eu vivia em Conceição. Eu era servidor público federal, ganhava um salário pequeno e no início dos anos 80, essa inflação começou a perder o seu controle, porque o governo estava saindo do período da chamada ditadura militar e entrou um governo chamado civil, o presidente Sarney. E só que ele não tinha legitimidade, nem tinha o controle das contas públicas. E houve, na época do regime militar, grandes empréstimos internacionais e aí precisou pagar. Com isso, o governo ficou sem condições de controlar as suas contas públicas e fazendo com que ele perdesse esse controle e as contas aumentassem. Por outro lado, as pessoas passaram a querer mais colocar o seu dinheiro no banco para ganhar o juro do que trabalhar. Então era mais vantajoso as pessoas irem para os bancos e depois venderem suas casas, suas fazendas e colocar o seu dinheiro no banco e lá rendia e a pessoa ficava tranquila. No entanto, isso só prejudicava a cada dia, porque todo dia
os preços das coisas aumentavam. Para quem tinha um poder de compra pequeno, como era o meu caso, era horrível, era terrível. A gente acabava empobrecendo cada dia mais. Então não tinha uma saída que a gente pudesse considerar melhor. A única forma que eu encontrei de minimizar essa situação foi, ao receber meu salário, comprar as coisas e guardar na despensa para poder, no dia seguinte, não ter que comprar mais caro do que as coisas estavam hoje. Eu lembro de um dia, eu estava desejoso de comprar uma TV e lá tinham duas TVs lá no comércio onde eu estava querendo comprar. Um pouco mais caro, outro um pouco mais barato. E eu, na esperança de comprar e na necessidade de comprar, no entanto, o meu dinheiro não estava dando para comprar e eu ia comprar essa televisão numa prestação. Só que eu resolvi deixar para o dia seguinte. Só que quando eu cheguei no dia seguinte, o valor da preto e branco já estava mais caro do que o valor da colorida. E a colorida tinha aumentado substancialmente o seu valor. Com isso, eu precisei comprar a preto e branco para não ficar sem a TV em casa. Mas tive que pagar mais caro por isso. Então, assim, a situação era de extrema calamidade. A gente tinha que sair correndo para pegar o dinheiro no banco na hora que saiu o salário e poder comprar o máximo que pudesse à vista, sob pena de, no dia seguinte, tudo ser muito mais caro. Realmente foi um período penoso, horrível. Eu não quero nunca mais viver a situação como essa. Esse relato, né, do senhor, ele nos mostra a sensação de medo, né, que todos estavam vivendo naquela época, né, professor? Sim, realmente essa é a sensação que cada um de nós sentia, porque isso fazia com que os empregos fossem acabando, porque aí ninguém tinha mais interesse em produzir, ninguém mais tinha interesse em trabalhar. Todo mundo queria pegar o seu dinheiro e colocar lá no banco e, com isso, ganhar o seu dinheiro de forma muito mais tranquila. Só que quem tinha dinheiro podia fazer isso, quem não tinha que sofrer as consequências da hiperinflação. E as questões assim, das compras no mercado, professor? Demorava muito a aumentar? Aumentava diariamente. Nós tínhamos uma famosa maquininha, que era a maquininha da remarcação. Tinha vezes que ela era usada 2, 3 vezes ao dia, ou se não todo dia, mas quase todos os dias, um dia sim, outro não, ela remarcava os preços. Por quê? Porque aumentava substancialmente todos os dias. Então havia essa indústria da maquininha de remarcação de preço. Ainda bem que ela praticamente saiu do mercado atualmente. Foi um período de grande aflição, né, para todos. Uma época bem difícil. Muito difícil. A gente viver em hiperinflação, a gente só ouvia falar em outros países que tiveram essa situação e de repente nós vivenciamos essa situação de perto, na pele, e foi dolorido. Foi uma coisa boa, apesar do governo não ter sustentado, foi implantar o Plano Real. Só que esse Plano Real, de uma hora para outra, aconteceu, congelaram os preços de tudo, só que em compensação aqueles que o produziu resolveram não produzir mais também, e aí assim houve desfalque de mercadoria nos mercados. Então a gente teve uma vez, já que a gente tem uma história, que eu fui no mercado comprar 1 quilo de carne, eu fiquei lá um meio-dia, só tinha uma vaca que o cara matou e as pessoas estavam quase se matando umas às outras para poder ter direito a comprar 1 quilo de carne. E eu não tive o privilégio de comprar esse quilo de carne, eu tive que comer ovo, porque não tinha carne para vender. Muito obrigada, professor, por sua colaboração. E chegamos ao fim desse podcast com a colaboração do professor Ivan França Nunes. Agradecemos a todos e até a próxima.